Muito bem, irmãos, estamos estudando o livro de Levítico, um livro que não é daqueles que o povo gosta de ler, fala muito dos sacrifícios, são coisas que nem sempre a gente encontra um sentido, uma aplicação prática para a vida. Então, alguns que começam a ler o Antigo Testamento vão lendo, quando chega em Levítico ele já começa a querer ir para João, Marcos, né? Porque ele acha que o Antigo Testamento vai se resumir nesses conceitos que estão aqui em Levítico. Mas nós, como nós estamos estudando a Bíblia toda, então não dá para a gente pular. E aí é importante porque a gente é forçado a parar um pouco, pensar no que estamos lendo e, pela graça de Deus, vamos tentando extrair para nós lições, aprendizado de tudo isto. Semana passada nós estudamos aqui o início do capítulo 6 e falamos sobre os pecados voluntários, né? Pecados que implica em ofender o próximo, implica em prejudicar o próximo. E vemos que nesse contexto nós até tratamos isso, que quando lemos aqui, por exemplo, aqui, vamos ler os versículos 2 e 3 para a gente fazer uma ligação aqui. Pode ler alguém, o 2 e o 3 do capítulo 6. Quando alguma pessoa pecar, cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que ele deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado extorsão para com o seu próximo, ou que tenha achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa, todas em que o homem costuma pecar. Muito bem, então nessa introdução, para a gente lembrar que nós falamos que aqui está tratando daquele contexto em que alguém tem uma demanda contra o outro e ele vai até aqueles que eram os líderes, aqueles homens que Moisés nomeou para ajudá-lo a julgar. Lembram que nós passamos por essa passagem? Então essa demanda ia ser julgada por eles. E o homem então, esse que mentiu, esse que extorquiu, esse que fez um falso juramento, tendo sido ali mediante esse juízo provado que ele estava errado, então ele vai pagar como está lá, ele vai devolver o que ele extorquiu, o que ele roubou, o que ele tomou do próximo, mais a quinta parte, e vai oferecer um sacrifício, uma oferta por conta do pecado voluntário. Por quê? Ele extorquiu, ele sabe que o que fez. O outro é que está tendo que provar que ele fez isso. Então, entre aquelas questões de demanda, mas é um pecado voluntário. Ele pecou e está dizendo aqui que não, ele jura falso, ele extorquiu, ele ficou com alguma coisa de alguém e não quer devolver. Então existe uma demanda, e dentro dessa demanda ele então, uma vez tido como culpado, ele então vai devolver o que ele extorquiu, mas a quinta parte oferecer o sacrifício. Nós falamos sobre isso na semana passada, lembrando que esse pecado contra o próximo, né? Nós vemos aqui no início do verso 2, quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, ou seja, esse meu pecado contra o meu próximo é uma ofensa a Deus. Isso é tranquilo a gente entender, porque, lembrando de Josué, ele tinha claramente essa visão. Lembram? Quando a mulher de Potifar o assediou, ela que assediou a ele disse: como eu faria tamanha maldade contra o Senhor? Não era contra Potifar o marido, mas contra o Senhor. Ele tinha consciência que aquele pecado que ele viesse a cometer seria contra Deus. Então, é muita ingenuidade nós, como cristãos, pensar que nós pecamos exatamente ou somente uns contra os outros. O nosso pecado é primeiramente contra Deus.
é Ele contra quem nós pecamos. Nem sempre nós temos essa visão, porque é mais fácil eu achar que estou cometendo mal exclusivamente contra o meu próximo e não considerar que esse pecado contra o meu próximo é, na verdade, contra Deus. Então vemos aqui nessa orientação aqui, que Moisés está dando aqui aos sacerdotes, nessa questão dos pecados voluntários, tá? Vemos também aqui, em seguida, uma lei sobre os sacrifícios. Então, como que esses sacrifícios iriam ser realizados? Que tipos de sacrifícios seriam realizados? Então, vemos aqui as orientações aqui, a lei do holocausto, né? Visando orientar isso, então vem algumas leis. Dentre elas, nós vamos ver a lei do holocausto, a lei da oferta de manjares, a oferta na consagração dos sacerdotes e a lei da oferta pelo pecado. Então, pelo menos 4 momentos aí a gente vai dar uma passada aqui. Primeiramente, a lei do holocausto. Vamos ler aqui o início do verso 8 e o verso 9. Pode ler alguém. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. E o holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Muito bem, lembrando que esse altar era um altar que ficava, ele tinha como que uma grelha embaixo. Tinha uma grelha embaixo, aquela grelha era mantida acesa para que o holocausto fosse totalmente queimado. Os holocaustos eram queimados e tinha que se manter esse fogo sempre aceso. Vejam aqui o versículo 12, pode ler alguém. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Muito bem, diariamente eram oferecidos holocaustos a Deus, tanto no início do dia como ao final do dia. E esse fogo tinha que se manter aceso. Alguns defendem que esse fogo foi a primeira chama, foi a chama que o Senhor mesmo, quando inaugurou o altar, desceu do céu e acendeu. Essa chama não deveriam deixar ela apagar. Tinha que ser essa chama para estar sempre acesa. É como se aquilo lembrasse a origem de como começou ali a consagração daquele altar, como que se mantinha sempre aceso. O versículo 13 confirma mais uma vez, fortalece essa ideia. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Como? Eles levavam como uma lareira, isso era carregado com os varaus, e eram carregados mesmo naquela condição, né? Aquela chama, aquela lenha acesa era sempre mantida, era sempre carregada. Eles não precisavam, no caso, apagar. É como se fosse um fogareiro. Antigamente tinha, né, um fogareiro de ferro, né, que você acendia, aquilo você podia carregar ele. Lógico, ninguém ia carregar ele, aquele fogareiro nosso lá, ninguém ia carregar, mas nesse contexto tinham varais e eles podiam carregar aquilo lá da mesma forma. Essa primeira chama aí foi entre 9 e 12 louvores. Confirma lá em 9 e 9:24. Tá. Tá lá em 9:24. Vamos lá. Pode ler aí, Amauri. Pode ler. De repente, uma chama poderosa pulou da parte do Senhor e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Diante disso, completaram a fome de todo o povo que soltou traços de júbilo e louvor, e todos prosperaram com a face por terra. Isso fala que realmente foi isso.
Certo. É quando foi inaugurado o altar, esse fogo que desceu do céu, ele acendeu, e a ideia era sempre colocar lenha ali, manter aquele fogo ali, mesmo que virasse, que pudesse chegar até a brasa, digamos, mas colocar lenha e reacender, mas a partir desse fogo, essa era a ideia. Era alguma coisa assim que eles deviam cuidar continuamente, tá? Então é a lei do holocausto. Isso deve lembrar a gente também, porque o holocausto tinha a ver com os pecados. Os pecados não cessam, né? Não param. Então essa chama acesa é como se fosse necessário para estar sempre queimando essa oferta, esse sacrifício pelo pecado do povo. É isso que eles acreditam. Uma vez queimada a oferta, as cinzas deveriam ser recolhidas pelos sacerdotes e lançadas fora do arraial em algum lugar limpo. É o que a gente verifica aqui também, o que eles faziam sobre isso, né? No versículo 10, o sacerdote vestirá sua túnica de linho, etc. Quando for houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirar suas vestes e porá outras, e levará a cinza do arraial para um lugar limpo. Então, eles tinham todo um trabalho. São muitos detalhes no ofício sacerdotal. A gente vai ver que isso não é simples nem mesmo para os sacerdotes observar cada detalhe desse. Lugar limpo, aqui também onde tinham que se jogar cinza. A gente imagina, né, que o espaço onde o povo ficava, eles deviam ter alguns espaços reservados para algumas coisas. Por exemplo, questão sanitária. Não tinha. O Senhor já tinha dado ordens, se eu não me engano nós já lemos lá, ou vamos ler ainda, que cada judeu ele deveria carregar do lado dele como se fosse um pedaço de pau, como se fosse tipo de uma pá, para onde ele defecasse, ali ele cobrisse, porque o Senhor dizia: eu não quero ver coisa impura quando eu andar no arraial de vocês. Então provavelmente essa cinza não era lançada nesse espaço onde talvez eles dissessem: olha gente, quem quiser aqui usar o toalete, essa é a região, é esse lado, é o lado norte, é o lado sul. Eles deviam ter alguma coisa bem delimitada, porque o judeu ele era muito cerimonioso nessas coisas quando se refere à purificação. Essa questão é tida como se fazia parte da religião, esse tipo de coisa toda, né? Alguns filmes judeus mostram que o judeu, quando ele levanta de manhã, pelo menos um que eu vi, ele levantava de manhã, antes dele descer da cama, ele punha a mão, tinha uma vasilhinha com água do lado da cama, onde ele já lavava cerimoniosamente as mãos, a boca e tal, e ali ele levantava. Então era uma coisa que eles tinham muito assim, esse cuidado. Eles ligavam muito a pureza do corpo com a pureza espiritual. Eles faziam muito uma associação entre essa situação, como a gente vai ver mais tarde, inclusive quando se tratar do que eles vão comer em termos de animais, que vamos ver lá para frente. Então, é possível que Moisés determinasse ao povo uma região que deveria ser usada como o sanitário, e para que esse lugar limpo, onde a cinza fosse jogada, fosse um lugar separado. Imagina se eles fossem usar qualquer lugar para fazer qualquer coisa, uma multidão no deserto, tinha que haver então uma organização, tá? Vemos aqui também, além da lei do holocausto, né, a orientação sobre a lei da oferta de manjares, né? A oferta de manjares, vemos aqui que um dos filhos de Arão tomaria uma porção memorial. Porção memorial significa que, embora levasse uma quantidade grande, apenas uma porção memorial, uma parte pequena, era oferecida como oferta. O restante ficava para o sacerdote que fizesse aquela oferta. Vamos ler um pouquinho aqui ao versículo 14 e o 15. Essa é a lei da oferta de manjar. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de todo
Então, de toda a oferta, apenas uma porção era tirada e lançada sobre o altar. O restante eles comeriam sem fermento, que é como diz aqui o verso seguinte. Pode ler alguém o verso 16. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Não se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, ou comerão. Isso, e vem a ordem a seguir: levedado não se cozerá, ou seja, com fermento, né? Sua porção deles das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Então era toda a família se alimentava dessas ofertas. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo o que tocar nelas será santo. Então aqui vem a lei das ofertas de manjares. Eram ofertas voluntárias, eram ofertas de gratidão. Oferta na consagração dos sacerdotes. Uma vez que os sacerdotes iam ser consagrados, também havia toda uma cerimônia, uma oferta pelo pecado deles, toda uma preparação. Pode ler alguém aqui o versículo 19 e 20. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for os filhos. A 10ª parte do mês da pessoa de caminha será oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Essa oferta também era contínua. O sacerdote precisava oferecer pelos pecados dele. Diferente de Cristo, que fez uma oferta de uma vez por todas, o sacerdote era imperfeito. Então ele tinha que continuamente, antes dele começar a oferecer oferta pelo pecado do povo, ele tinha que resolver o problema dele, a questão dele com Deus, a oferta pelo pecado. Então, portanto, é uma oferta contínua. E aí vem os detalhes: numa assadeira se fará com azeite, bem amassada a trarás, em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares, aroma agradável ao Senhor. Também os sacerdotes que entre os filhos de Arão foram ungidos em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim, pois, a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Era como se tinha que, como se fosse um pecado, tinha que exterminar, tinha que queimar totalmente. Não era apenas uma parte. Muito bem. Pois não. A lei de oferta de manjares e ofertação do sacerdote era exclusiva para os filhos de Arão. Como assim? Não entendi. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão. A outra diz: essa é a oferta de Arão e seus filhos obedecerão ao Senhor. E aqui, pelo que eu entendi, a oferta de manjares e a consagração do sacerdote, essa oferta é exclusiva da família de Arão. Sim, eles tinham que diariamente, ao começar do dia, eles ofereciam oferta por eles próprios, pelos pecados deles. Por quê? Porque o povo ia trazer oferta pelos pecados do povo. E eles precisavam, né, diante de Deus, a coerência, eles tinham que estar preparados, limpos, resolvidos nos seus pecados para cuidar da situação do povo. Por isso que eles tinham que fazer, e era como diz aqui, uma oferta de manjares, era uma oferta contínua, né? Diferente de Cristo, que se ofereceu de uma vez por todas. Lá em Hebreus 7:27 fala sobre também, porque Cristo também era sacerdote. Ele era, né, ele exerceu o ofício de profeta, sacerdote e rei. E como sacerdote, ele precisava também oferecer sacrifício. O que ele ofereceu? A si próprio. Então vamos lá. Hebreus 7:27, alguém pode ler. Que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando assim
si mesmo se ofereceu. Então, vejam só que é exatamente o que a gente está colocando, que ele ofereceu a si próprio. O sacerdote tinha que fazer isso diariamente, né? Ele tinha que, todos os dias ele tinha que oferecer. Jesus não precisava oferecer. E quando ele ofereceu como um mediador nosso, não pelos pecados dele, né? Que era desnecessário. E aqui fala sobre isso, né? O 26 diz assim, olha, com efeito, diz aqui o versículo 26 de Hebreus 7, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, como Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. É extraordinário aqui. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, podia ser sumo sacerdote, mas tinha que oferecer sacrifício pelo pecado. De oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo. Cristo não precisava disso. Então é diferente, mas o sacerdote tinha que, diariamente, ele tinha que fazer isso pelo seu próprio pecado, né? Pois não. A pergunta dos céus, assim, se essa oferta de manjar era exclusiva para esses filhos de Arão, ou para a descendência de Arão. Era pelos sacerdotes. Isso, porque se fosse cada um oferecer essa oferta, ela era representativa. Assim como Cristo é o representante de todos os que creem. Essa oferta era representativa pela linhagem dos sacerdotes. Tá bom? Ele tinha que oferecer, porque quando o sumo sacerdote oferecia isso, ele representava toda a linhagem do sacerdote. Então o sumo sacerdote, no caso Arão, ele tinha que oferecer, e depois os sumos sacerdotes que viriam também iam fazer oferecer da mesma forma, porque eles tinham necessidade de resolver a questão do pecado deles. Mas ainda aqui em Hebreus 7, versículo 22, eu anotei aqui alguma coisa. O 7:22, já tinham saído de lá, né? Deixa eu ver aqui. Eu também tinha. 7:22. Isso. Vejam só, o 20, vamos ler aqui o 20 até o 22, que dá para entender melhor, né? E visto que não é sem prestar juramento por aqueles sem juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Aí vem toda uma descrição muito interessante que nos ajuda a entender Levíticos, né? O 23, ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então essas coisas esclarecem muito de Levítico. Toda essa gama de que o sacerdote tinha que viver, que fazer, que observar, tudo isso Jesus realizou. Então, na verdade, ele trouxe uma libertação de todo esse cerimonial, de toda essa condição, né? Ele libertou o ser humano de tudo isso. Ele trouxe a liberdade. O sacerdote superior, esses cessavam. Um dia Arão morreu, aí vem o novo sumo sacerdote, que um dia morre. Cristo não, ele é sacerdote para sempre, é imutável, né? Então ele consumou todas essas coisas. Então Levítico aponta muito para essa realidade da obra de Cristo. Muito bem, temos também ainda aqui em Levítico a lei da oferta pelo pecado, né? Nesse caso está determinando que o sacerdote que oferecesse determinada oferta, né, ele ficaria com essa parte
pertenceria a ele que estava oferecendo. Então cada sacerdote no seu turno tinha esse benefício. O sacrifício que chegava para ele oferecer, ele tinha parte desse sacrifício para ele. E todos os demais também poderiam comer. Vamos ler um pouquinho aqui dos versículos 24 e 25 para começar. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. 26. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Isso. No 27 diz: tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre o que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para fazer expiação no santuário. No fogo será queimada. Então havia ofertas que eram oferecidas de acordo com o contexto, que eles comeriam. Outras tinham que ser completamente queimadas. Então a oferta voluntária, mas a oferta pelo pecado, de um modo geral, era queimada. Eles comiam uma parte, ou então eles comiam uma parte num dia, mas não podia comer no dia seguinte, tipo o que aconteceu lá na Páscoa. O que comesse do cordeiro comeu, o que não comeu era queimado. Muito bem, o capítulo 7, vem mais aqui algumas coisas. Lei da oferta pela culpa, a gente vai vendo que não é simples a leitura de Levítico, mas vamos lá. Vamos ler um pouquinho aqui. Capítulo 7, versos 1 e 2. Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. No lugar onde imola o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar e redor. O holocausto era todo queimado, mas a oferta pela culpa tinha que tomar do sangue e aspergir sobre o altar. Era a questão do sangue tinha a ver com a representatividade daquele que era o ofertante, a questão da culpa tinha que ser expiada essa culpa. Então era como se o sangue do próprio pecador tivesse sido derramado. Então fazia parte desse ritual. O animal oferecido como oferta pela culpa, salvo as partes, salvo as partes a serem queimadas ao Senhor, tudo mais será do sacerdote que a oferecer, inclusive o couro do animal. É o que a gente vê aqui nesse contexto, O couro desse animal, lembrando que quem matava o animal era o ofertante, não era o sacerdote. O ofertante que matava o animal, que partia o animal, que degolava, que tirava o sangue, que levava para o sacerdote aspergir, o sacerdote e a pele desse animal, o couro desse animal era do sacerdote também. Ali não tinha, era a vida deles, Não adianta, as crianças participam, Nesse contexto é um contexto rural onde a cena é comum. Para a gente isso é algo difícil. Nós não conseguimos imaginar essa questão, muito sangue derramado, mas na vida do campo, a vida rural, isso e muita coisa que a gente acha um absurdo, para eles lá, faz parte da realidade deles, tá? Vemos então que
algumas partes eram queimadas, tinha aqui a parte dos rins, a gordura que neles há, vem aqui no versículo 3 e 4, diz assim: dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. E também vem todo um ritual de como isso deveria ser feito, como isso devia ser preparado, né? A parte que era do sacerdote, a parte que era queimada, enfim, né? A oferta de manjares também acompanhava também pertenceria a todos os filhos de Arão. Toda oferta de manjares amassada, diz aqui o verso 10, com azeite ou seca, será de todos os filhos de Arão, tanto de um como do outro. Todos eles se alimentavam dessas ofertas, né? Então, os sacerdotes eram bem alimentados. Isso só complicava quando o povo se afastava de Deus. Aí paravam os sacrifícios, aí o povo já deixava de cumprir aquilo que deveriam cumprir, aí eles passavam situações e às vezes os levitas começavam a ir trabalhar em outras coisas porque o templo não estava sendo procurado. Fala, Gebri. Versículo 6 é interessante. Todo varão tem sacerdote numerado. E as mulheres? Não, as mulheres faziam parte da família. É que o varão, ele sempre é destacado aqui, o homem, a gente não vai ver, né? Mas as famílias dos levitas, todos eles. Quando diz varão é o cabeça, e o cabeça envolvia também a família, né? Tanto é que se fosse assim também, a gente pensa, bom, né, os varões geralmente se refere em geral, vai para o adulto, né? E as crianças, né? Então, aqui quando fala o varão, todo chefe de família, toda a família participava. Tem textos que vai falar os filhos e as filhas de Arão também. Algum momento, às vezes no momento de fraqueza, eles escreviam as filhas também. Mas era um momento de fraqueza. Muito bem. A lei, também vemos aqui em seguida, a lei das ofertas pacíficas, né? Tinha oferta pela culpa, tinha ofertas pacíficas. Geralmente se ofertava ao fazer um voto com um pedido ou para receber, né, uma bênção ou para agradecimento. Eram as ofertas voluntárias. De qualquer forma, era sempre uma expressão de gratidão. Nesse tipo de oferta, se não fosse observado todos os passos requeridos, a oferta não seria aceita, né? Nós vemos, pode ler alguém aqui, o 11 e o 12. Esta é a lei. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer coração de graças, com a oferta de ação de graças, dará bolos asmos amassados com azeite, ou breias asmos untadas com azeite e bolos de flor de farinha, bem amassados com azeite. Isto, né? Vem toda a orientação aqui que é extensa, né? Toda oferta vai trazer um bolo juntamente por oferta ao Senhor, diz o verso 14, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Então devia haver ali um turno, devia haver ali uma escala, né? Para se fazer isso, né? Mas cada um tinha um dever e tinha também um benefício. Aqui no versículo 16 e 17 diz assim: e se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá. O que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia já será queimado. Então chegava lá, gente, vamos comer isso aqui hoje, porque se não comer hoje, amanhã, né? Nós vemos, né, às vezes, né, são retratos, né, não dá para a gente tirar uma ideia. Mas quando acho que lá no livro de Samuel, descreve a morte de Eli, a morte, isso, era exatamente isso.
Quando escreve a morte de Eli, fala que ele era velho e muito pesado. Geralmente os sacerdotes, imagina, de certa forma, eles tinham oferta que eles tinham que comer pelo pecado, porque fazia parte do perdão do pecado de quem ofertou. Era importante que eu, sacerdote, ou você, sacerdote, comesse da carne, porque isso significava que o sacerdote estava assimilando para si o pecado do ofertante. Então, né? E tem um texto que eu já falei também, que lá um dos profetas, que fala que o Senhor repreende os sacerdotes que se engordavam com o pecado do povo. Olha a ideia. Então, ou seja, quanto mais o povo peca, mais comida tem no templo, mais sacrifícios tem no templo. É uma coisa. Pode falar. Ainda bem. Fosse o corpo, é um guindaste, né? Ainda bem. Que era só o espírito. Porque se fosse o corpo, era muito pesado para... Nós já falamos dessa relação com a Igreja Católica e o pagamento das indulgências. Sim. Tu paga pelo pecado e a igreja enriquece. A ideia é... Quanto mais o povo pecar, mais oferta, mais doações, né? Mais doações. É uma realidade, é uma situação complicada, né? Quando morriam né? Quando morria alguém que tinha muitos bens, geralmente na igreja romana antiga, o que acontecia? A pessoa estava lá, né, à morte, chamava o padre, chamava o vigário, para dar o que? A extrema unção, e a pessoa fazia a confissão. E esse era o momento em que a igreja recebia muitas doações. Então a igreja romana segundo consta, é uma das maiores latifundiárias. Doava-se muito terras. Então, propriedades. Mas esse era o momento da morte. A pessoa estava ali e aí o vigário podia fazer. O senhor precisa fazer uma doação, uma oferta generosa para a igreja. Por isso, vem daí, o Joel vai fazer uma pesquisa para saber de onde vem o conto do vigário. Muito bem, então vamos lá. Lei das ofertas pacíficas, então, era isso, né? De qualquer forma, era uma expressão de gratidão. Nesse tipo de oferta, se não fosse observado os passos requeridos, então não seria aceito. Veja só aqui o versículo 17 e 18, nós já lemos 17, veja agora o 18. Se a carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício, pois abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Olha só, era complexo o ofício sacerdotal. Era o tipo de coisa que parecia um campo minado. Se você der um passo que você... Era algo assim exigente. Gente, é por isso... Não dava para pedir as contas. Não tinha... É por isso, a gente imagina assim, a graça que foi, o alívio que é, né? Por quê? Tudo isso acabou com a vinda de Cristo. Tudo isso terminou, essas exigências, esse espaço, essa complexidade. Jesus, ele, de uma vez por todas, ele acabou com isso. Então,
Pois é. Agora, por isso que o autor aos Hebreus recorre tanto ao Antigo Testamento para mostrar a sublimidade da obra de Cristo. Se nós não conseguirmos entender um pouco dessa questão de Levítico, a obra de Cristo parece que não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver, porque tudo isso que eles não conseguiam cumprir dentro da totalidade, Jesus fez por completo. Então, é algo extraordinário. Isso engrandece a obra de Cristo. É por isso que o autor começa lá, né? Tendo Deus outrora falado aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o próprio Deus. Então, ele vai puxando os textos do Antigo Testamento, né, para provar, para engrandecer a obra de Cristo, para dizer, olha, Cristo é superior ao sacerdócio, se Cristo é superior a Moisés, ele é superior aos anjos, ele vai exaltando para entender que tudo isso que a gente fala, como que eu vou sobreviver numa coisa dessa? Em Cristo você supera. Isso, né? Como diz a... Uma vez eu li, que é o autor Vamos lá. e ele defendia que por trás junto de todas essas leis, todas essas recomendações, tinha a questão da asepsia também. Porque você imagina, voltar para um lugar que fazia um sol de 40, 50 graus, certo? Cozinhar uma carne hoje, amanhã até a gente come. Agora daqui 2 dias, isso daí já não dá muito bom. Não tem antibiótico, não tem desinfetante, não tem geladeira para guardar, estraga. E se ficar doente, não tem antibiótico para tomar. Né? Então, assim, havia todo um cuidado dessa questão também das fezes, do arraial, etc. Porque de uma questão de higiene mesmo, porque as pessoas não podiam adoecer ali. Sim. Hoje a gente tem outros recursos, né? A gente tinha que desinfetar, ficar lavando. Eu imagino que o negócio de barro vai ser quebrado aqui nessa recomendação, o cozinho ali, porque o barro é poroso, ele vai pegar cheiro. Né? Ele não vai se livrar daquela impureza. Pode polir e aquilo que oxidou, que cozinhou ali, que pudesse estragar. Então tem uma recomendação. Havia uma ligação. Até eles defendiam que Moisés foi o primeiro sanitarista que se tem conhecimento. Né? Havia. Os povos talvez não tivessem esse conhecimento. Sim. A Idade Média, né, houve aquele período entre muitas pragas. Peste bubônica lá? Gripes e etc. Porque as pessoas perderam essa noção de higiene, eles achavam que banho causava doença, então não tomava banho e trocava de roupa usava podre, né? Os partos passaram a ser feitos, faziam parto em cima das roupas que estavam velhas, muita criança morria, mulheres pegavam infecção, e eles não tinham essa noção de que essa passão, ninguém conhecia bactérias, Sim. Não, existia. Existia esse aspecto de higiene, né, de prevenção. E existia o aspecto religioso, existia, né, o Senhor ia usando essa questão da impureza para que eles aprendessem a diferença. O que é limpo, o que é puro e o que não é. Até os animais vão entrar nessa história, daqui mais uns 2 capítulos vai entrar a questão dos animais, que podiam ser comidos e os que não podiam ser comidos. E tem a ver também com um pouco dessa questão de higiene, tem a ver um pouco também com a questão religiosa. Então existe mas tinha também esse aspecto da questão da higiene e do cuidado também, né? Mas alguém tinha que pegar alguém para levar todo o povo do deserto? Tinha que haver um cuidado, né? Uma comida, né? Num ambiente hostil assim. Se hoje nós temos geladeiras e às vezes de um dia para o outro, né, uma comida azeda estraga, imagina um contexto desse, ali muita coisa exposta, né?
Muito bem, mas toda essa questão aqui que se refere aos sacerdotes, essa legislação, essas regras, né, demonstram a responsabilidade do sacerdote em seguir todo esse procedimento de forma correta, de forma, né, que o ofertante fosse aceito. E se o sacerdote falhasse, o sacrifício do ofertante era anulado. Então era uma coisa realmente, para mostrar como a gente precisa de Jesus, né? Se com todas essas regras que eles faziam ainda estava arriscado não ser aceito, imagina hoje que muita gente acha que vai agradar a Deus com a sua própria vida, com a sua própria conduta, com a sua própria ética. Tem muita gente que não compreende, né, a sublimidade, a excelência da obra de Cristo. Então, ainda julga que pode por si só agradar a Deus, quando a gente vê que os sacerdotes viviam essa realidade. As regras eram claras e as consequências da não observação delas eram muito graves. Aqui nos versículos 19 e 20 desse mesmo texto: a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Qualquer. Aí entra aquela questão, né? Que qualquer vem, homem, mulher, era da família dos sacerdotes. Porém, se alguma pessoa tendo sobre si imundícia comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Era uma coisa muito... Era exigente, não podia falhar. Não podia falhar. Oi, quem falou? Fala. No caso daquele da culpa, né? Passar o ofertante do sacerdote. A culpa ficaria com o sacerdote, né? O pecado, né? Esse caso, o ofertante ficava livre ou ficava preocupado? A oferta tinha sido comprometida. A oferta dele ficava comprometida se não seguisse todo o ritual que era necessário. E o sacerdote, no caso, que foi o responsável por essa situação, mas tudo ficava complicado. Então, por isso que quando se fala do sacerdócio de Cristo, traz todo um alívio, tudo perfeito. Não tem o que a gente pensar em nada. Por isso que lá em Romanos, Paulo dizendo, logo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus é a segurança completa, sem dúvida, quanto a toda essa obra. Pois não. O ser eliminado do povo aqui é... Alguns versículos falam especificamente: quem fizer isso será morto. Agora, quando fala será eliminado, eu entendi que ser assim, apartando. Alguns defendem o banimento, essa exclusão. Alguns defendem essa exclusão. Não é alguma coisa clara para nós, mas alguns defendem exatamente por essa questão. Então, alguma coisa assim, né? Seria afastada. Alguns defendem essa ideia de que não é questão aqui de ser morta, mas de ser excluída, uma sanção nesse sentido, tá? Talvez a gente encontre algum esclarecimento em algum outro comentário, mas eu particularmente o que eu vi é que alguns defendem que essa eliminação é nesse sentido, né? Muito bem.
Vemos também aqui uma outra coisa dentro dessa questão que também nós já falamos sobre isso, mas se repete aqui, a questão de Deus proibir comer a carne com gordura e sangue, né? Assim como os preceitos, esse é um dos que são repetidos diversas vezes. Já falamos aqui que até que em geral, todos os povos ali islâmicos, todos eles têm essas regras. Esses povos da descendência de Abraão, seja de Ismael, os árabes, todo esse grupo, eles têm regras como essa. É interessante que a maioria deles são bem esguios, são bem magros, não é um povo que se dê muito a gordura. Então, já falamos sobre isso também, acho que não há o que... Mais uma vez vem aqui no versículo 27, ou esse mesmo termo, toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Então, às vezes essa eliminação tem esse sentido, pode ter esse sentido também de ser excluído, alguma coisa assim, né, de sofrer alguma exclusão. Muito bem. A porção do sacerdote, mais uma vez aqui vem coisas que nós já tratamos, né? Enquanto alguns sacrifícios eram totalmente queimados na oferta do sacrifício pacífico, o peito e a coxa direita, por exemplo, eram dados para os sacerdotes. O peito e a coxa direita, né? Iam para os sacerdotes. Nos sacrifícios... Oi? No sacrifício pacífico, né? Seu José Luiz espera o peito desde que ele conta a história. Agora é um momento de reflexão profunda. Seu José Luiz conta que quando ele era criança, ele queria comer o peito do frango e o pai e a mãe dele dizia: não, o peito é do seu pai. Aí ele falou: quando chegar a minha vez eu vou comer o peito. Quando ele chegou a vez dele, os tempos mudaram. Agora o peito é dos filhos. E ele não come. Acabou a chance. Os tempos mudaram. Naquela época o pai é que pegava agora não, agora o melhor vai para o filho. Aí o senhor não conseguiu, ficou. Mas na época lá, o peito e a coxa direita era do sacerdote, não tinha história. No versículo 37, nós vemos aqui o seguinte, né? Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico. Então resume tudo aqui, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Ou seja, tudo isso que nós vimos aqui são orientações que o Senhor está dando para Moisés, que Moisés também tinha que entender de leis aí, né, para passar. Claro, é um legislador mesmo, né? Não tinha como fugir dessa situação. Aí, oi? Não dava. Aí vem o capítulo 8, que é a consagração. Então aqui, tudo isso daqui é preparo. Vem a consagração de Arão e de seus filhos, né? Aí vem a ordem do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: toma Arão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto de pães asmos, ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação, né? Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é que o Senhor ordenou que se fizesse. E aí vem toda a consagração que nós já lemos lá. Ele vai lavar as mãos, os pés, vai todo aquele preparo, vai vestir a túnica, toda a sobrepeles, como está aqui, o cinto, todo aquele aparato do sacerdote será vestido aqui agora em Arão, né? Moisés está preparando agora essa cerimônia, e vemos que vem toda uma descrição aqui, olha, aí vem lá, versículo 8, depois colocou o peitoral, versículo 9, depois a mitra na cabeça,
Versículo 10, então tomou Moisés óleo da unção. Então vem toda essa descrição da consagração aqui do sacerdote. Oferta pelo pecado deles, holocausto, oferta da consagração, aspergiu as vestes de Arão e seus filhos com o óleo da unção e com o sangue que estava no altar, e conforme o verso 35, parte da cerimônia, como parte da cerimônia, eles ficaram 7 dias e 7 noites ali à porta da congregação. Verso 35, pode ler alguém. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação de noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim que foi ordenado. Olha, não era fácil você ser sacerdote. Era melhor você ser um cidadão comum, né? Ali, ser um cidadão comum. É muita exigência. E Arão e seus filhos, diz o 36, fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Vem o capítulo 9. Só dar uma entrada aqui. Após esses 7 dias, está lá ao 8º dia, eles ficaram lá na porta da congregação, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traz-os perante o Senhor. E aí vem novamente toda uma descrição. São oferecidos todos os sacrifícios cerimoniais devidos. Depois disso ele abençoa o povo, está aqui no versículo 22 do capítulo 9, eu estou aqui indo porque senão a gente vai ler muita coisa repetida. No versículo 22, alguém pode ler depois? Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Muito bem, então vemos aqui essa descrição final, né, que levantou as mãos para o povo e abençoou, etc. Aqui em Números capítulo 6, vem aqui como se fosse aqui a oração, né, que Arão, como sacerdote, dispensava sobre o povo como bênção. É uma parte muito bonita. Agora eu vou ler em Números 6, isso, 6, 22 em diante. Pode ir lendo aí, Vanusa, vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e diz-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto de ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Muito bem, alguns chamam aqui de a bênção aarônica, né? É a bênção de Arão. Lá, voltando agora lá para Levítico 9, 23 e 24, é quando após toda a cerimônia, a consagração dos sacerdotes, tudo preparado, tudo já concluído, aí o que acontece? Versos 23 e 24, então... Entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Muito bem, então para encerrar essa, coroando essa cerimônia, sai fogo de diante do Senhor, que consome o holocausto, a gordura, tudo aquilo. O povo jubilou e se prostrou ali em reverência, em expressão de temor a Deus. Esse foi o primeiro holocausto oferecido no altar, e o fogo que queimou teve origem no próprio Deus. Ou seja, o primeiro sacrifício foi o Senhor quem queimou. O Senhor quem despediu ali o fogo, E esse altar jamais deveria se apagar, como nós lemos lá no capítulo 6, 12 e 13. Seria como um memorial no decorrer das gerações. Ao olhar para esse fogo, todos tomariam consciência de que Deus mesmo é quem acendera aquele fogo. Então
o Senhor fazia tudo muito significativo. Tudo tinha a razão de ser. Tudo tinha uma motivação importante, relevante naquilo que estava sendo feito. A presença do fogo contínuo no altar simbolizava a expiação ininterrupta dos pecados do povo. Simbolizava isto. Fica também evidente nessa questão do Senhor dispensar derramar fogo sobre o altar, fica ali também evidente a aprovação de Deus em tudo aquilo que foi feito. Só que aí aconteceu uma coisa tremenda, né? Mas aí a gente vai tratar a semana que vem. Aí aconteceu algo terrível, né? Terrível. Semana que vem a gente trata, né?